Está começando agora, pelo seu canal da web, o programa Vamos aos Fatos, porque jornalismo é coisa séria. Apresentação, Dalcira de Oliveira. Produção, Douglas de Vargas. Olá, boa tarde. Estamos iniciando o nosso Vamos aos Fatos desta sexta-feira, 26 de abril. Uma sexta-feira que já choveu, chove e vai continuar chovendo. A temperatura vai cair por causa de uma frente fria, céu nublado. Sopra uma aragem lá fora, as folhas do coqueiro e as folhas da nogueira balançam, mas muito suavemente. E a sexta-feira condiz com o estado de ânimo de todos nós gaúchos, com essa tragédia que ocorreu em Porto Alegre. 10 pessoas morreram nesta pousada que, segundo o Corpo de Bombeiros, não tinha sequer PPCI e havia feito lá muito atrás um projeto, mas para salas de escritório e não de pousadas. E o que mais chama a atenção é o fato de que a Prefeitura de Porto Alegre mantinha nesse local um convênio, a empresa lá, sei lá, os responsáveis ganharam uma licitação para abrigar pessoas em condições de vulnerabilidade. Então tinha aquilo que é chamado de aluguel social pago pela Prefeitura. Agora chama a atenção do estado que era esse prédio, paredes de madeira, sem segurança nenhuma. E agora a própria prefeitura contradiz o Corpo de Bombeiros, dizendo que estava tudo legal, que essa empresa atendeu todos os requisitos legais da licitação e do projeto social, mas não atendeu projetos de segurança, pelo que a gente pode ver. Resultado, 10 mortos e muitos feridos ainda. O número de mortos que poderá aumentar. E aí nós voltamos àquela velha discussão. O plano de prevenção, de combate a incêndio, ele se tornou obrigatório desde aquela tragédia, né, da Boate Kiss em Santa Maria. E depois a legislação foi afrouxando, e pouca gente se discute, né, e pouca gente ainda discute essa questão do PPCI. Aqui em Cachoeira, vamos perguntar. As empresas particulares, com certeza, né, iniciativa privada, praticamente todo mundo está com o seu plano, seu projeto aí de prevenção, de combate a incêndio. E a prefeitura? Quantos prédios da prefeitura possuem PPCI ou possuem qualquer esquema de segurança de combate a incêndio? Quantas creches, quantas escolas? Né? Vamos saber aí, aquele prédio do antigo fórum, onde funciona ali, Secretaria da Fazenda. Será que está tudo ok ali dentro? Tem PPCI? Os outros prédios, a SMIS, Secretaria de Inclusão Social, possui PPCI? A Casa Lar, que abriga as crianças, essas, né, adolescentes, retiradas de suas famílias, que estão sob a responsabilidade do município. Essas Casas Lares possuem PPCI, possuem segurança no caso de um sinistro? E as escolas do município, como é que estão? Realmente estão dentro daquilo que obriga a legislação, ou estamos brincando de novo de fechar os olhos para situações complicadas que nem essa, até que aconteça uma tragédia, como aconteceu em Porto Alegre? 10 mortos, né? E isto que ainda, esse número ainda poderá, né, poderá aumentar, já que tem muita gente ainda hospitalizada, né, em situação grave. Olha, a gente fica muito triste, né, e sem saber para onde vamos. Né? Será mesmo que Cachoeira está com tudo em dia para evitar uma tragédia? Quem nos garante isso? Como é que fica a fiscalização do Corpo de Bombeiros? Como é que está tudo isso? Vamos esperar mesmo acontecer uma tragédia? Bate na madeira para depois nos preocuparmos com isso? Porque agora nós voltamos a falar em PPCI em função dessa tragédia de Santa Maria. Que coisa triste. Muito triste. Agora chama a atenção exatamente essa função. Esta pousada
entre aspas, tinha convênio com a prefeitura para abrigar pessoas que moravam lá em situação de rua, de vulnerabilidade social. Ninguém foi lá ver essas famílias, não tinha vistoria, não tinha nada. Essas pessoas foram jogadas lá, largadas lá, a prefeitura paga o aluguel e deixa de se importar com qualquer coisa que aconteça nesses locais. Quantos outros locais desse tal de aluguel social a prefeitura mantém lá em Porto Alegre em situação de risco? Falo situação de risco, estou falando dos prédios, e não situação de vulnerabilidade social dessas pessoas. Isso é uma loucura, completamente fora de tudo que se imagina que o Estado, no caso aí a prefeitura, tem a responsabilidade. Agora aqui, em Cachoeira, é bom a gente botar as barbas de molho, né? É preciso saber quantos prédios municipais tem o tal de PPCI, principalmente as escolas e creches. Quantos? Alguém pode responder? Assim que a gente tiver a resposta, a gente volta aqui. Esse é um dos nossos assuntos, do nosso Vamos aos Fatos de hoje, que traz também, né, IPVA, Imposto de Propriedade Veículo Automotor, o governo do estado. Sabe aquelas placas que se venciam no dia 24? Pois é, o governo do estado prorrogou o pagamento até o dia 30 de abril para todos os veículos. Assunto também do nosso Vamos aos Fatos desta sexta-feira. Prefeitura, se quiser equilibrar as contas e os números não mentem, precisaria demitir mais de 300 funcionários. Que coisa! E hoje é dia de se divertir na segunda noite delas, né, promovida aí pela Emater. Vai ser uma noite e tanto. Nosso Vamos aos Fatos está começando. E já no início do programa a gente vai falar, ontem circulou por redes sociais, eu também publiquei, imagens de um operador, de um condutor aí, de uma colheitadeira que atravessou essa máquina lá em cima da Ponte do Fandango num protesto. Né? Ele conseguiu passar pela primeira barreira ali na Ponte do Fandango, no bairro Fátima, e foi barrado depois na saída, quem vai para Porto Alegre, antes da Praia Nova. Né, porque ali tem os fiscais para controlar, já que a ponte, né, tem uma tonelagem, um limite de toneladas, né, para circular por ali. Só que enquanto a gente colocou essas imagens, e todos, não só nas minhas redes sociais, né, mas todo mundo que publicou essa matéria, esse protesto silencioso desse condutor dessa máquina, todo mundo que comentou, todo mundo é exagero, mas a maioria das pessoas que comentaram falam a mesma coisa, que continua sendo feita a cobrança de propina ali na ponte. É só ler nas redes sociais aonde tem essa matéria publicada e a foto do rapaz lá, do moço, atravessando a colheitadeira em cima da Ponte do Fandango. Várias pessoas comentaram sobre o fato de que, porque não, ele deu todo esse tumulto porque ele não pagou propina, porque tem que fiscalizar, porque estão cobrando propina para passar acima do peso estipulado lá na Ponte do Fandango e etc. Ponte do Fandango que já é, sabe, eu nem sei, é um entrave, porque essa ponte já era para ter sido restaurada, reformada e continua sempre nesse lenga-lenga e nesse lero-lero, né? E lá a ponte, quanto tempo tá assim? E aí nos mostra que Cachoeira é uma cidade tirada por aqui. Porque falaram em licitação? Sim, tem licitação. Há poucos dias eu vi o diretor, o superintendente do DENIT aqui no estado, dizendo, não, a obra vai começar em julho ainda. A gente quer crer que a obra vai iniciar em julho, que é inverno, com muita chuva e assim por diante. Você acredita mesmo nisso? E quem vai fiscalizar realmente essa história de que estão cobrando lá para deixar passar caminhões carregados, inclusive bitrens em cima da ponte, muito acima da tonelagem permitida? Quem fiscaliza? Tá em todas as redes sociais, gente. Os comentários, todo mundo só comenta isto. Embora estamos atrás, tem uma legislação que diz que proíbe
o trânsito de máquinas agrícolas nas rodovias, principalmente nas BRs. Uma situação que já causou um grande tumulto, grande discussão aí entre os produtores rurais e até mesmo com os nossos deputados gaúchos aqui. É uma situação que se arrasta há muito tempo. Inclusive ali na região fumageira de Santa Cruz, Venâncio Aires, havia lá um grito geral dos pequenos produtores, pequenos agricultores, porque muitas vezes eles têm que andar com o seu tratorzinho, seu reboque carregado de fumo, uns 500, 600 metros de uma porteira a outra. E eles não poderiam mais fazer isso, sob pena de serem multados. A legislação diz, Código Brasileiro de Trânsito diz que não pode. Né? Não pode. E aí eu não sei se poderia haver aquela tolerância, né? Porque uma colheitadeira descarregada, do jeito que estava aquela ali, não atingiria aí o peso, né? O limite de peso estipulado para a ponte do Fandango. Nós estamos realmente jogados às traças, infelizmente. Bom, passou março, né? Porque janeiro, fevereiro e março a gente sabe que são 3 meses que, além de férias, são meses de se pagar impostos. Mas agora, em abril, também para quem tem veículo automotor, tem o tal IPVA. Eu estou na linha com o despachante Marco Silva, que tem essas informações. Marco, seja bem-vindo ao Vamos aos Fatos, uma boa tarde para você. Alguns prazos já estão vencidos, né? Boa tarde. Boa tarde, Dalcira. Boa tarde aos amigos aí que te ouvem nesse momento, né? Que é uma satisfação para a gente estar participando contigo aí no Vamos aos Fatos. Dalcira, na realidade não tem nenhum vencido. O governo do estado do Rio Grande do Sul, através da Secretaria da Fazenda, prorrogou os prazos do vencimento dos IPVAs de veículos com menos de 20 anos de fabricação, né? Até o dia 30 do mês de abril, certo? Olha só que boa notícia. O governo do estado prorrogou. Inicialmente seria as finais iniciais e pagariam dia 24. Porém, eu creio, não sei por que razão, mas ainda bem usaram o bom senso, prorrogaram até o dia 30 de abril para o pagamento de todos os veículos. Todos, então, têm o prazo até o dia 30 de abril, veículos com 20 anos de fabricação. Tá? Os com mais de 20 anos de fabricação, esses não pagam IPVA, eles pagam somente licenciamento nesse ano de 2024, certo? Eles pagam somente licenciamento. E esses, eles têm o final de 1 até o final 5, até o mês de junho, é 6. E os finais de 7 a 6, a 0, tem até o final de julho para efetuar o licenciamento, porque esses não pagam o IPVA, eles pagam somente o licenciamento. Mas os veículos que pagam o IPVA, aqueles que têm até 20 anos de fabricação, esses foram prorrogados até o dia 30 de abril para o pagamento. Bom, então todos os veículos estão regulares, mesmo que o prazo tenha sido dia 24, hoje nós estamos no dia 26, mas o governo aí decretou que todo mundo pode pagar até o último mês, ao último dia de abril, tranquilamente, exato, sem problema, sem ser multado, sem ser... Tem uma questão também, Marcos, que eu falei multado e sem ter o veículo recolhido. Em que momento o veículo é recolhido ou pode ser guinchado? Por a questão de documentação, o veículo pode ser recolhido ou guinchado a partir do momento que não apresentaram o licenciamento, certo? Certo. Digamos assim, o licenciamento é o certificado de que o veículo está apto com o fisco para rodar, né? Então, o que dá apreensão, o pessoal confunde muito o IPVA com o licenciamento. O que dá apreensão é a falta do licenciamento, certo? O IPVA, sim, há a possibilidade de um momento que os órgãos fiscalizadores estiverem atuando na fiscalização dos veículos, se até o prazo limite do pagamento o veículo não tiver sido quitado, vamos supor, até o dia 30 de abril, dia 1º de maio, o veículo já está irregular. Então, se houver
uma fiscalização e uma blitz para conferir tributos, ele pode ser retido ali e a pessoa vai ter a opção de efetuar o pagamento ali na hora, né? E ser liberado, certo? Certo. Mas ele recolhido, ele só vai poder ser recolhido após vencer o último dia do licenciamento. Essa é uma discussão. Tinha aquele também, o pagamento do seguro obrigatório, que voltou, tiraram, voltou, botaram de novo, paga, não paga, paga, não paga, paga, não paga. Isso também virou uma celeuma, né? Sim. Sim, e isso aí é muito ruim, né, Dalcira? Porque, assim, aí muitas vezes a pessoa até não é por não pagar, a pessoa esquece. Esquece de fazer o pagamento. Paga IPVA e depois esquece de fazer o licenciamento. Isso é muito ruim. Então a gente sempre orienta. Se a pessoa vai pagar o IPVA, já paga o licenciamento junto. Já licencia o veículo, que é para ficar já pronto, né? Porque essa questão de pagar pingadinho, pode haver aquele risco mesmo. Eu me lembro, mas eu tenho que pagar tal coisa, tal dia, e não paguei. Sim, para quem paga IPVA, o valor do licenciamento hoje é um valor irrisório, né? Hoje uma taxa de licenciamento está em torno de 104,36. Tá certo, mas olha, a boa notícia é porque todo o IPVA pode ser pago aí até o dia 30. Licenciamento. Sim. O licenciamento vai até quando, Marcos? Licenciamento, sinais 1, 2, 3, 4 e 5, vai até 30 de junho do mês 6. Certo. E finais 7, 8, 9 e 0 até 30 de julho, mês 7. Certo. Tá? Mas esse é obrigatório. Esse o pessoal não tem como escapar. Não tem se como. for pego sem, vai ter o carro guinchado? Ou vai ter o carro guinchado. Vai ter o carro guinchado. Porque o licenciamento volto a repetir, é um certificado de que o veículo está com tudo quitado, não tem débito nenhum e ele pode tranquilamente rodar. Uma outra questão também que causa dúvida nos motoristas e nas motoristas, né? Por exemplo, aonde eu tenho que carregar os documentos do meu veículo? Eu posso tê-los no meu celular de forma virtual? Eu tenho que mandar imprimir esses documentos e ter ali no porta-luva, como sempre aconteceu? Como é que isso funciona na prática? Dalcira, tu pode ter ele das duas formas. Ou virtual, no teu celular, ou físico, tá? Mas um deles tu tem que ter. Certo. Porque as pessoas poderão baixar esses documentos lá do site, normalmente, e salvar no celular, e não no e-mail, que muita gente acontece, faz, eu vou salvar no e-mail, vou salvar não sei aonde, mas tem que salvar no celular. Porque mesmo que você esteja na estrada, não tenha sinal de internet, você pode acessar no telefone a sua documentação. Sim, mas não, para te acessar ali, uma vez que tu baixou ele pro teu celular, para te acessar, tu não precisa de internet. Sim, é o que eu estou dizendo, que muita gente baixa, manda para o e-mail para não ter risco de apagar e depois dá problema. Sim, com certeza. Um deles tu tem que ter ou virtual ou físico. Ou físico, tá certo. Tá? Então, olha. As pessoas às vezes se dizem assim, mas eu não vou fazer porque eles têm um sistema, eles verificam o sistema na fiscalização. Não é bem assim que funciona, certo? O agente, eles não recebem um aparelho celular do Estado. Eles usam o deles até para fazer essas consultas. E eles não têm a obrigação de verificar se o teu carro está em dia. Tu tem a obrigação de provar que o teu veículo está em condições de estar apto a rodar. Olha só, então é bom o pessoal ficar antenado nessas... São pequenos detalhes que causam uma grande diferença no bolso do condutor e da condutora, né? Exatamente. O agente, vamos supor, o agente está na estrada, ou está num local, aqui em Cachoeira tu sabe melhor do que eu, que há alguns lugares que a internet não pega, certo? Exato. Tem uma blitz policial, certo?
Lá não tem sinal de internet. Por mais boa vontade que o agente tenha, ele não vai poder acessar e saber se seu carro está em dia. E outra, ele não tem a obrigação, volto a dizer, ele não tem a obrigação de conferir através do aparelho celular dele se o teu veículo está em dia ou não. O Estado não fornece um aparelho celular para cada agente para que eles efetuem essas pesquisas. Que loucura isso, né? Porque pelo menos para aquelas equipes que estão na estrada, deveria haver um celular disponível até para chamar socorro. Sim, eles fazem por uma questão de bom senso, né? Exato. Não, então, aí não adianta xingar a mãe do policial aí depois. Não. Definitivamente eles podem ter essa boa vontade ou não, mas o Estado não dá, né? Esse aparelho para que eles trabalhem e possam fazer essas consultas, né? Exatamente, deveria, né? Porque deveria, porque eles usam com funcional, né? Exatamente. E outra, até na cidade ainda tem, fica lá a receita, lista do álcool, aquele computador, e na mesma hora já clica a placa, já sabe se o carro, daí tu vai embora ou para, né, na fiscalização. Agora na estrada não é bem assim. Mas o ideal é que todo mundo pague o que tem que pagar. Infelizmente a gente tem imposto para pagar. A verdade é a seguinte, Dalcira, sempre se usou documento nos veículos. Sempre, desde que há documento do veículo, sempre se usou. Sim. Então, por que agora seria diferente? Então, se usa. Não é difícil. O difícil é tu manter o carro. No momento que tu consegue manter o carro, não é difícil tu manter a documentação em dia. Na verdade, estamos na época do contrário, né, Marcos? Todo mundo... É verdade. Mas por que eu tenho que fazer? Bom, já gritam que não querem tomar vacina, imagina carregar o documento do carro, né? Aí é difícil. Aí é muito difícil. Marcos Silva, agradeço a tua participação aqui no nosso Vamos aos Fatos. Tenha uma boa sexta-feira e um bom final de sexta-feira e um bom fim de semana. Um abração. Obrigado. Até agora, Cachoeira não sabe direito qual o plano de contenção de gastos que vai ser desenvolvido pela Prefeitura Municipal para colocar de volta aos trilhos a folha de pagamento e conseguir manter serviços básicos, principalmente na área da saúde. Uma questão que vem sendo discutida, muita gente está apostando aí nesse pedido de liminar que a Prefeitura entrou para barrar aquele apontamento do Tribunal de Contas, só que ninguém se dá por conta que este apontamento é das contas do ano passado, de 2023, que não entra agora nessa contabilidade desses primeiros 4 meses, no quadrimestre, como é chamado, de 2024. Só para resolver a questão, seria necessário demitir aí mais de 200 CCs, funcionários, enfim, para ajustar a folha. Um cálculo feito baseado em números que o nosso colega Ronaldo Toné fez e ele está no Vamos aos Fatos para nos falar sobre isso. Ronaldo, é sempre um grande prazer conversar com você. O que realmente está acontecendo aí nesses números que eles não fecham, né? Boa tarde. Boa tarde, Dalcira. O prazer é meu. Boa tarde aos ouvintes, especialmente aos prezados ouvintes desse teu espaço de comunicação social. Não, é que na última quarta-feira, agora, desta semana, por uma obrigação legal também, a Prefeitura mandou o relatório de dados e informações relativos aos gastos com a folha de pagamento e com o quadro de contra-cheques, de servidores que recebem todos os meses, ativos e inativos da Prefeitura. E esses dados trazem alguns números bem interessantes. São referentes a janeiro, fevereiro e março, portanto, o primeiro trimestre do ano, certo? O que eu fiz hoje pela manhã, coloquei no Instagram e no Facebook, foi um comparativo com o mesmo período do ano passado, o primeiro trimestre de 2023. E cheguei a algumas conclusões aqui, que obviamente os técnicos da Prefeitura verificaram e devem ter levado isso à prefeita Ângela e aos secretários, né? Houve um crescimento da folha nesse trimestre de 3,75%. Em números, foi R$1.600.000 a mais do que nesse ano do que no ano passado. Ora, então a folha é uma despesa crescente e ela precisa diminuir, como tu colocaste aí, porque nós estamos
com ela muito elevada em relação ao total da receita corrente líquida. Não pode ultrapassar 54%, nós já estamos bem além de 60% dessa receita corrente líquida. Eu constatei também, e chamo a atenção, e depois as pessoas podem acessar a minha página no Face ou no Instagram para olhar os números e tirar as suas próprias conclusões, que houve uma diminuição do total de contra-cheques. A queda de um ano para o outro, vamos dizer assim, foi de 60 contra-cheques. Mas caiu, então, diminuiu um pouco, sim. Mas, basicamente, essa diminuição foi em função das aposentadorias, Alcir. Para todo mês, entre 3 a 4, varia de um mês para o outro, de 3 a 4 funcionários ou servidores efetivos da prefeitura, aqueles que são concursados, eles se aposentam. Então, ao longo de 12 meses, 43 se aposentaram. Também houveram demissão de CCs, e isso é uma coisa que a atual administração nem divulga muito, está falando de demitir mais, mas do primeiro trimestre do ano passado, considerando aí 31 de março, como último dia do trimestre, para agora, foram 20 CCs a menos. Ou seja, houve uma redução. Secretários municipais, Alcir, que estavam em 31 de março do ano passado na folha 14, agora são 9. Então, houveram reduções, inclusive, nos salários mais altos. Porém, a prefeita determinou um aumento geral de salários no mês referente a 1º de janeiro, a data base é 1º de janeiro, de 4,61%. Ou seja, todos os servidores, e servidor é CC, é agente político, são os efetivos, todos receberam esse reajuste. Então, aquela redução de um percentual pequeno de pessoas que saíram, foi mais do que superado com esse reajuste salarial, que em tese, não em tese, efetivamente pelos números, não poderia ter sido dado. E aqui eu quero deixar claro, não estou defendendo que os funcionários não devem receber todo ano a inflação, pelo menos para repor o poder aquisitivo do seu salário. Não é isso. Mas os cofres públicos não tinham condição de suportar qualquer reajuste. Tanto é verdade que, pelos meus cálculos, agora, Cachoeira tem 2.049 efetivos, que estão atuando, na prefeitura municipal, mas desse total, nós teríamos que ter uma redução significativa e pela média salarial da prefeitura, que é uma coisa que ninguém calcula, mas eu calculei aqui, a média salarial da prefeitura agora, entre o menor salário e o maior salário, somando, está em R$ 4.500 por mês, bruto. Se eu verificar o desequilíbrio da folha em relação à receita corrente líquida, seria necessário uma demissão de não menos do que 340 contra-cheques da prefeitura, de servidores, e, obviamente, iniciaria pelos temporários, por outras funções, pelos CCs, até por agentes políticos diminuindo, para tentar equilibrar. É um número assustador, imagina, mas é um número mediano, que só poderia ser evitado se houver vontade política, vou repetir, de adequar a folha de pagamento da prefeitura ao que diz a lei de responsabilidade fiscal, ficar dentro do parâmetro máximo, que é 54%, aí para baixo. Se quiserem fazer isso, se não houver nenhum aumento de receita na prefeitura nesse ano de 2024, teria que haver, para fazer essa adequação, 340 demissões. Então, eu quero te dizer, Dalcira, sinceramente, que eu não acredito, em absoluto, de que a atual administração, pelo que a gente já viu nesses quase 3 anos e meio, que ela vá tomar uma medida desse porte, que seria justificado
pela correção legal, pela obrigação legal e pela administração austera, que iria ser dura, mas que agiria em benefício do todo, ou seja, da cidade como um todo. Mas eu não acredito que eles façam isso e nós vamos continuar falando para estarmos informados, mas isso não vai gerar nem essa preocupação toda de 340 pessoas não receberem mais pela prefeitura, como também não acredito que haja qualquer intervenção de autoridade, Tribunal de Contas, etc., porque, como no início da nossa conversa tu disseste muito bem, o que está se discutindo agora é de 2023. Ninguém está falando 2024. 2024 só vai ser analisado em 2025. E aí já trocou prefeito, já trocou vários membros do Legislativo, né, os vereadores, enfim. A gente acompanha porque, como jornalista, a gente tem a obrigação de acompanhar. Exato. Mas com certo ceticismo, né, Dalcira, de que as coisas vão mudar. E principalmente uma coisa, gente, que isso vale para a nossa vida e deveria valer muito mais para a prefeitura. A prefeitura tem todos os dados. O corpo técnico da prefeitura, que é extremamente competente, né, tem todos esses dados. O problema é quando sai do técnico e vai para o político. E o político não quer ver a realidade pela luz dos números, Dalcira. Mas, na verdade, o ônus político, e aí nós voltamos àquela história que, lá no início, de que esse pedido de eliminar, mesmo que a justiça diga que a prefeitura tem razão, de que as contas do hospital não podem estar dentro da folha da prefeitura, o gasto com o pessoal, isso se refere ao ano passado e não a este ano, porque neste ano a prefeitura não tem essa gordura e vai ter serviços fechados, como, por exemplo, o Tiacolhe, o CAPSI, a aglomeração de postos de saúde, fechamento de outros, entrega de prédios que são alugados e os contratos temporários que vão de serventes aos profissionais da medicina. Precisamos sempre lembrar, eu vejo, e deve ser uma preocupação geral, para que gastar tanto com água, luz, gastar com aluguéis, vamos economizar, é perfeito, mas isto não impacta o comprometimento da receita com o salário. Salário é salário, gente. Não impacta. Essa questão do HCB ou de parte da folha dos funcionários da HCB ser considerada despesa de pessoal da prefeitura está na lei de responsabilidade fiscal. O Tribunal de Contas não está inventando isso. Isso sempre esteve. Quando a prefeitura não faz diretamente um serviço com os seus concursados, os seus funcionários, com os seus trabalhadores concursados estáveis e contrata de terceiros, esta folha vem. Por quê? Porque terceirizar é uma maneira de burlar a lei de responsabilidade fiscal. Eu não posso contratar mais funcionários, então eu pego e terceirizo. Então, a própria lei estabeleceu um gatilho para evitar esse jeitinho brasileiro de burlar a lei. É por isso que não apenas do HCB, de outros contratados para outros serviços, né, até de varrição de rua, isto vem para a folha. Isso vem para a folha. Por quê? Porque deveria ser funcionários do quadro fazendo isso. A atividade pública diretamente. Né? Então, Dalciro, mas eu vou insistir aqui, desculpe o meu ceticismo, não é pessimismo, ceticismo, de quem já viu muitas gestões e tal, mas esta particularmente, que é a que nos interessa, que é a que tem, vou ficar falando lá de João Neves da Fontoura? Não, o que nos interessa é o hoje, o aqui, o agora. O interessa é o de hoje, e essa administração, é a mesma administração, é a mesma vice-prefeita, né? Essa administração não tem preocupação, ou não demonstrou até agora preocupação com a lei de responsabilidade fiscal. Tanto que o prefeito que renunciou, ele está respondendo um processo por improbidade administrativa. E a atual prefeita, agora a prefeita, né, mais vice, ela vai responder também. Por isso aqui.
Agora é aquela questão, vou responder. E o que acontece? Qual é a punição da Alcira? Vai ficar inelegível. Bom, se a pessoa não quer concorrer mais, qual é a diferença disso? Isso é mais ou menos como caçar o passaporte de uma pessoa. Bom, uma pessoa não ia viajar para o estrangeiro. Não faz diferença nenhuma, né? Mas vai ter algum tipo de multa. Tá bem, então vamos recorrer, vamos argumentar as circunstâncias do devedor, né? Se houve ou não má-fé, se houve dolo, né, como eles gostam de dizer, se houve intenção de, ou foram as circunstâncias, precisei manter os serviços do Teacoli, do Capzido, né, da assistência da assistência social para o acolhimento dos menores, etc. e tal, e aí não tinha como negar ou não fazer, e a pressão da comunidade, que existe, a pressão dos vereadores e tal, justificativa para os atos, obviamente, vão aparecer, Dalcir. Tá certo, então. Ronaldo Toné, é sempre um prazer enorme falar com você, mas a gente vê, hoje eu até brinquei, que de repente a gente poderia enxergar uma luz no fim do túnel e alguém me respondeu, cuidado que essa luz pode ser a do trem que está vindo e ser atropelado. Muito obrigado pela participação, é sempre um prazer conversar com você. E um recado aí pro pessoal do interior. Amanhã, sábado, dia 27, tem mais um roteiro de vacinação contra a gripe. O serviço vai ser prestado pela equipe Volante Rural Sul, das 9h30 ao meio-dia, na localidade do Barro Vermelho. E à tarde, entre 1h30 e 13h30, a imunização acontece na comunidade Durasnal. Usuários do SUS precisam apresentar documento de identidade com CPF e a caderneta de vacinação. Podem buscar as doses contra a gripe pessoas que integram a população considerada vulnerável às infecções gripais, ou seja, usuários com mais 60 anos, de 60 ou mais, crianças entre 6 meses e 6 anos e 11 meses e 29 dias, pessoas com comorbidades ou deficiência permanente, gestantes e puérperas. Então amanhã tem roteiro de vacinação aí no interior. De manhã, no Barro Vermelho, e à tarde, na comunidade do Durasnal. Que bom, né? É preciso levar o bracinho lá para tomar a vacina que protege contra a gripe, uma doença grave, e também previne contra infarto e AVC. Todo mundo, então, nos postos de saúde, aí nas localidades de vacinação, fazendo, então, tomando esse imunizante que é tão importante. No seu canal da web, você está acompanhando Vamos aos Fatos. Apresentação, Dalcira de Oliveira. Olha, e hoje, sexta-feira, sextou, né? É o dia da segunda noite delas. Uma promoção da Emater e mais gente envolvida aí na elaboração desta festa que acontece no CCG Lanceiros do Sul, aqui em Cachoeira do Sul. Isabel Vivian, extensionista da Emater, está na linha do Vamos aos Fatos. Tudo pronto para daqui a pouco receber esse público tão diverso e tão distinto para uma noite delas. Isabel, boa tarde. Boa tarde, Dalcira, boa tarde aos ouvintes, né? Sim, tudo pronto, né? Mesmo com a chuva, eu acho que o público já está confirmado, né? A nossa Noite Delas, na segunda edição, é uma promoção da Emater, né? Junto com a Prefeitura Municipal. Quero agradecer aqui muito o pessoal da SMIS, que é o pessoal que está nos ajudando bastante na organização. Já estivemos hoje pela manhã, já está tudo organizado, salão, e tenho mais ou menos umas 300 mulheres confirmadas, tá? Para essa segunda noite dela. Acredito que vai bombar de noite, né? Mesmo com a chuva, acontece a noite delas no CTG Lanceiros, a partir das 7 da noite até a meia-noite. Tá bem? Ok, e como é que as pessoas, as mulheres, porque é destinado a mulheres, né? É uma noite só para mulheres, né? É a noite delas, né? Exato, os meninos vão ficar em casa, né? Os meninos vão ficar em casa. Bom, como é que vai ser a organização dessa festa, Isabel? Como é que faz para entrar? Precisa ter kit? Qual é o tem ingresso? Eu sei que é uma festa solidária também, né? Sim,
Na verdade, a noite delas, ela é uma noite solidária, que a gente falou. O ingresso é 1 quilo de alimento, mas as pessoas que lá estarão receberam convites, tanto via física como WhatsApp. Então, a gente vai estar ali na portaria, né? As pessoas estão confirmadas, e aí a gente vai dando a sequência ali na entrada, né? Então, todas são convidadas, né? Não é aberto totalmente ao público. E o baile é solidário, né? 1 quilo de alimento, que será destinado depois para as comunidades indígenas e também para a Liga Feminina de Combate ao Câncer, tá? E o traje é a fantasia, mas pode ser qualquer tipo de fantasia, pode ser até uma máscara ou um adereço qualquer. Não precisa deixar de ir por causa da fantasia. Tá? Muita gente vai dizer assim, mas eu não tenho uma fantasia então não posso. Não pode. Não. O ano passado o pessoal usou muita máscara, muito adereço e foram muito bem-vindas, né? Então, não se preocupe com fantasia. Qualquer adereço tá valendo, tá? Porque a gente quer se divertir. Exatamente, eu ia dizer que a melhor fantasia vai ser o sorriso e a alegria de receber esse povo. Porque a gente sabe que a primeira noite delas foi um sucesso de arroba, né? Foi. Nós tínhamos 220 mulheres na primeira edição. Eu agora estou com 300 confirmadas, mas acredito que ainda vai mais que não me confirmou. Mas eu mandei o convite e estou meio que contando com elas, né? Mas acredito que 300 é um bom número, né? E a gente quer agradecer aqui também ao Celson, né? Que é o nosso conjunto da noite. E agradecer aos nossos parceiros, né? Que sem eles a gente não faz a festa, né? Da Alcira. Tipo, Sicredi, Cressol, Banco do Brasil, Banrisul, né? A Divinute, a Liga Feminina. Vários, né? Que estão nos ajudando, que nos deram brindes, que nos deram valor em dinheiro para a gente pagar o som. Então, assim, é uma grande... um grande baile, né, onde todos estão envolvidos, para que a gente trazer um pouco de alegria aí para as mulheres e se divertir, encontrar suas amigas, né, dançar, cantar. Acho que vai estar assim, ó, muito 10. Quem não for, que não acabou não confirmando, vai perder. Tá certo, então, olha que delícia. Te espero, né? Ela é convidada. Com certeza estarei lá. Já pode confirmar minha presença. Não, já está confirmada. Na noite delas, porque o ano passado eu não consegui ir, eu estava lá em Rio Verde, em Goiás, mas esse ano eu vou aí dar boas risadas e me divertir muito, porque eu sei que a primeira noite foi um sucesso o ano passado, e muita gente dobrou o público para esse ano, pela delícia que foi o outro, e o boca a boca funcionou muito bem. Da Alcira também agradecer aqui o Enzilab, que é o nosso novo patrocinador, também a Seletro, também nos patrocinou. Então, assim, grandes nomes das cidades, assim, que são nossos parceiros de trabalho, que a gente quer agradecer, assim, com muito carinho, porque acontece essa festa, né, com os patrocínios que a gente sempre precisa, né, com apoio, e de várias pessoas também que nos ajudaram a fazer a festa acontecer, né. Então, assim, é de coração o agradecimento, né. Emater e Prefeitura, então, são os promotores deste evento. Tá certo, então. Isabel Vivian, especialista da Emater, muito obrigada pela participação aqui. Sucesso, com certeza vai ser um sucesso. Com chuva ou sem chuva, o evento está confirmado. E o fim de semana começou, então, né? Que a gente falou aí, sextou hoje, com a noite dela, a segunda edição. Grande abraço, obrigada. Um abraço, tchau, tchau. Estamos encerrando aqui o nosso Vamos aos Fatos desta sexta-feira, sextou. Grande abraço, obrigada pela audiência, obrigada pelo carinho. A gente se encontra na segunda-feira, a partir das 5:30 da tarde. Um abração e até lá.